Bom, assunto importante. Motor GM, balancim roletado ou balancim antigo. Como monto esse treco? Se ficou interessado, não perca esse vídeo. Antes do nosso bate-papo, aqui na descrição, os links do nosso WhatsApp, das nossas redes sociais, caso você queira mandar algum comentário, ou tenha alguma dúvida, ou quiser, ou tiver interesse em algum produto nosso, em algum desenvolvimento, conta com a gente. Qual que é o assunto de hoje em pauta? Balancim na linha GM. A linha GM é um motor bastante interessante, né? É um motor que realmente nos traz, ou nos demanda, melhor dito, algum conhecimento técnico de relativa importância. Muitos têm me perguntado, Carlinhos, como monto aquele negócio lá? Preciso fazer X, Y, Z? Precisa, né? Então vou deixar bem claro aqui. Quando a gente vê o comando GM, né, o comando GM ele é muito particular, ele tem os mancais bem grandes. Né? Você vê que o mancal dele é de grande diâmetro, mesma coisa que o comando do motor Cevel. Né? Se a gente observa ele, digamos, a gente inclina ele, a gente vai ver uma coisa assim, bem os mancais, né, bem o eixo, e vem o comandinho pequenininho por dentro, depois vem outro mancãozão lá, né? E vem o comandinho por dentro. Né? Então, por quê? Porque a gaiola dele é inteiriça. Né? Mesma coisa que no Cevel, é inteiriça. Então, não dá como a gente, digamos, abrir aquilo lá como se fosse um Ford Roncan, como se fosse um EA111, ou como se fosse uma AP, que tem um mancal lá, bipartido, eu abro e resolvo. Aqui não, aqui a gaiola é inteiriça. Então, ele nos pede, né, na hora de refazer o perfil do comando, temos algumas particularidades. Né? Então, o perfil do comando ele está feito assim. Eu tenho um círculo base, né, de um diâmetro X, né, diâmetro X, e tenho o nariz aqui do comando. Perfeito. Então, eu sei que isso daqui é o levante máximo. Essa distância aqui, se eu pego com um paquímetro, essa distância aqui, vamos pôr B, eu não posso alterar ela, porque senão não dá montagem dentro da gaiola. Então, eu sou obrigado, por uma questão de design, né, a manter essa distância B. Né? Por exemplo, vamos por que a distância B seja vamos por aqui um valor aqui. 34 milímetros. Essa é a distância aí. Perfeito, 34 milímetros. Se esse 34 milímetros eu subtraio o diâmetro do círculo base, vamos por 28, né? Então, né, vai dar o quê? 6, né, milímetros de levante. Perfeito. Carlinhos, eu quero um comando de 8 milímetros de levante. Tá bom, dá para fazer. No comando, não na válvula, no comando. Então, pego meus 6 milímetros, como eu vou fazer? É 34, né, menos, quanto eu falei? 8 milímetros. 8 milímetros vai ser igual a quanto? Eu tiro aqui 6, né? Então, meu círculo base agora vai ser 26 milímetros. Dá para entender a conta? Bem simples, né? Subtração. Então, meu delta D aqui vai ser 2 milímetros, porque eu passei de 28 inicial para 26 inicial, 2 milímetros. É isso, né, que eu preciso tomar em conta. Beleza. Perfeito. Aí tenho uma continha simples. Tá, quanto acrescenta esse 2 milímetros na válvula? Vamos supor aqui. Né? Eu peguei o comando que o Carlinhos mandou lá, com 8 milímetros de levante, né? No ressalto, coloquei no cabeçote. Né?
Aí fui medir o levante na válvula, deu 14 milímetros. Falei, nossa, 14 milímetros sim. E quanto que era o levante original com o comando original? Ah, não medi, vamos medindo. Pegamos o comando original, medimos. Ah, o levante com o comando original era 10 milímetros. Perfeito. Então, quanto que houve de acréscimo, né, na válvula? 4 milímetros. Perfeito. Esses 4 milímetros vai ser aqui meu delta, que aqui está, delta D, tá certo, né? Delta D. Mas aqui vamos chamar como delta L, né? A diferença do levante. Então vou pegar a válvula original e vou acrescentar esses 4 milímetros de levante que eu acrescentei no meu projeto GM. Por que isso? É aqui onde vem o ponto. Quando eu olho para o balancinho, esse é um balancinho, digamos, elementar, né? Meu ponto de pivô, que seria aqui onde entra o tuchinho, né? Tá lembrado do tuchinho? Aqui? Vem o tuchinho, né? Bonitinho lá. Meu ponto de pivô. Isso fica fixo, né? O negócio, ele se mexe assim. Né? Então, quando a gente estuda a geometria disso daqui, né? Eu sei que aqui no máximo levante, mais ou menos, né? Tem que dar um ângulo de 90 graus, essa linha aqui com a válvula. Né? Não é esse caso aqui. Né? Geralmente o balancinho está colocado de uma outra forma. Né? Aqui eu tenho o ponto de pivô, né? O meu rolete está desse lado, né? E aqui tenho aquela barriguinha, né? Que por mais para baixo vai, né? Que apoia na válvula, que é isso daqui. Né? Então, se eu imagino a haste da válvula, esse centro aqui, esse ângulo aqui, aproximadamente igual a 90 graus, isso no máximo levante. Isso no máximo levante. Ah, passou um pouquinho, não ficou 90, ficou 92, tudo bem, não tem problema, fica bom mesmo assim. Isso é muito importante. Então, esse ângulo eu não posso mexer, porque a montadora já deu esse ângulo da melhor multiplicação, da melhor posição para o balancinho trabalhar sem dar nenhum estresse. Veja bem, quando eu altero a angulação do balancinho, se eu olho a válvula por cima, ele pega aqui, quando passa pelo máximo levante, ele pega aqui. Quando eu altero esse ângulo, isso aqui também aumenta, que não é muito bom. E a ideia é sempre que o máximo levante ele pegue o mais perto do centro da válvula. Ah, e repouso ficou aqui encostado, não importa. Repouso não é uma posição que me preocupa. Né? O que me preocupa é com o máximo levante. Né? Ah, se ficou um pouquinho para aqui, não tem problema. Mas dentro desse círculo, e essa distância, né? Por volta disso, de 1 a 2 milímetros. Se ultrapassa isso, tem algum probleminha aí. Ele pode pisar fora da válvula e aí acontece o desastre. Né? Trava, quebra e tudo mais. Né? Então, isso é muito importante. Duas coisas, isto e isto. Né? Tem muita gente que liga para mim e fala, escuta, mas eu deixei o balancinho reto. Tá, e reto com relação a quê? Não, assim estava reto assim. Mas não pode ficar reto, tem que respeitar esse ângulo aqui. Não é para ficar reto, é para ficar a 90 graus no máximo levante do comando que você tiver. Então, o que a gente simulou aqui, né? Nos nossos programas, a gente percebeu que quando eu aumento o levante da válvula de 10 para 14, alongando a válvula, eu sempre conservo igual esse ângulo aqui. Esse ângulo não muda quando eu faço isso daqui. E aí eu consigo manter o bom funcionamento do balancinho, mexendo no levante da válvula. Por isso que o GM é um pouquinho mais enrolado para mexer, você precisa estudar para você não se frustrar com o projeto, porque para quebrar é 2 palitos. Né? Quando mal feito, viu? Bem feito o negócio fica muito bom, vem muita potência, vem giro e não dá estresse. Né? Mas tem que estar muito bem montado. E isso aqui você não pode escapar, porque faz parte da cinemática de funcionamento, tá bom? Então, é uma particularidade desse motor, né? Ele usa balancinhos, né? E tudo que usa balancinho funciona assim. E no Opala, a mesma coisa. Né? A diferença é que o Opala ele tem um balancinho lá, ele pivota no meio, né? O balancinho do Opala, ele pivota no meio, tem um lado que desce e tem outro que sobe. Né? Aqui
empurra o comando e aqui empurra a válvula, né? Mas é o mesmo critério. Esse ângulo aqui é muito importante, importantíssimo. Então, é uma coisa a prestar muita atenção para que você não se frustre. E Chevette, mesma coisa. E Família 1, mesma coisa. E Roletado, mesma coisa. E Ford Roncan, a mesma coisa. E o EA111, a mesma coisa. Então, quando você enxerga um motor com balancim, essa é a formulinha para você se dar muito bem, né? Então, queria te deixar esse tutorialzinho para você entender melhor, né? Quando a gente sugere, você precisa alongar as válvulas, né? Carline, não quero gastar dinheiro com isso, não quero alongar a válvula, não quero fazer nada. Bom, aí o único jeito é planear a gaiola, como a gente tem falado, para você, né, tirar esse delta D aqui, mas o que vai acontecer? Na hora que o balancim der o máximo levante, ele vai perder essa angulação aqui, né? E perde potência, né? E dá problema. A gente já cansou de ver isso. Então, é um probleminha. Veja bem, nos motores Família 1 antigos, Família 2 antigos e no Chevette, tem aquela pecinha em cima da válvula, né? Que é o guia lá, né? Um negocinho assim. Vamos ver se sai aqui. Aquele negocinho assim. Sabe onde entra o balancinho aqui? Bom, isso tem uma espessura, né? Eu não quero alongar a válvula, então engrossa isso daqui. Põe um desse maior, mais alto, que é como se você alongasse a válvula. Dessa forma, fica talvez mais barato, porque isso com um aço 1045, temperadinho depois, né? Você fresa aqui, né? Faz um alojamentinho aqui para a válvula, depois ficaria uma coisa assim, né? Se a gente imaginar a haste da válvula, né? Vou por aqui, né? Esse negocinho vem aqui, bem uma coisinha assim, né? E aqui encaixa a ponta do balancim. Isso nos modelos antigos, no roletado já não é a mesma coisa. Então você aumenta essa altura aqui. Quanto? É 4 milímetros? Bom, deixa ele 4 milímetros mais alto. Você levanta somente o balancim. Aí você não precisa planear na gaiola, não precisa fazer nada, né? E aí resolve o problema. Fica mais barato que você trocar a válvula, porque não consigo válvula, porque não tem, porque não quero. Tudo bem, a gente entende. Mas é importante que você se atenha a isso daqui. Isso é muito importante. Então, te deixo aqui a dica, né? Nos modelos roletados não há o que fazer. É bem mais complexo, porque o próprio balancim, ele já tem o guia. Se a gente olha para o balancim de chapa estampado, a própria chapa, ele já tem, né, esse guia. Não dá para fazer nada. Se você colocar solda aqui, teria que fazer um negócio meio, né? Isso é chapa, deforma, dá um probleminha. Se você tiver muita manha e quiser fazer isso com um pouquinho de solda, colocar aqui, aumentar aqui e alargar isso daqui, enfim, soldar uma chapa de lado, é possível. Dá trabalho, mas daria para fazer, você reutiliza o balancinho original, né? Então, seria mais ou menos isso. Dita a dica, compartilha se você gosta para todos os GMs aí, né? Família 1, Família 2, Chevette, e te vejo no próximo.